Bem-vindos ao canal Verdades Ocultas da Bíblia. Torne-se membro do canal. Planos a partir de R$ 4,99. Tornando-se membro do canal, você ganha acesso exclusivo à biblioteca e ao grupo de membros. Os links do canal e do grupo no Telegram estão na descrição do vídeo. Ative o sino das notificações. Olá, meus amigos, bem-vindos ao canal Verdades Ocultas da Bíblia. E hoje nós vamos demonstrar um paralelo claro entre os escritos do Novo Testamento e um escrito budista. Escrito este que nós iremos comparar, que vai falar da concepção imaculada de Buda. Exatamente isso. Nós temos no Novo Testamento a concepção virginal de Maria e nós temos a concepção imaculada de Maia, a mãe do Siddhartha Gautama. Faremos leitura de um texto budista que tem a sua datação antes da Era Comum. Primeiro nós leremos os textos e depois traremos o contexto histórico, a explicação, e aí você tire as suas próprias conclusões. Seria a concepção imaculada de Maria uma concepção já copiada da questão do Siddhartha Gautama, do Buda? Haja vista que a proposta do budismo era ser uma religião mundial, o ide por todo mundo e pregai o evangelho. Eu já demonstrei em um vídeo anterior que nós temos uma sentença praticamente gêmea no budismo. Só que a religião budista é antes de Cristo, século V antes de Cristo, antes da Era Comum. Alguns poderão argumentar que não, que a profecia que vai falar acerca do nascimento virginal de Jesus é aquela que compete a Isaías 7,14. Eu sentiria vergonha de tentar defender esta tese ali. Obviamente que o escritor do Novo Testamento ele faz uma alegoria com este texto, porque no próprio contexto de Isaías 7 fica muito óbvio que esta profecia não se refere a Jesus. Principalmente quando lemos o texto no hebraico, a ideia de virgem ou de concepção virginal passa longe. Obviamente que Isaías 7,14 está falando do rei Ezequias. Todo estudante deste texto, a nível acadêmico, sabe disso claramente. Aliás, o próprio Antigo Testamento tem toda uma mitologia própria para o rei Ezequias, exatamente, porque o próprio Antigo Testamento irá dizer que nunca houve entre os reis de Judá, antes e depois de Ezequias, alguém que fosse semelhante a ele. Exatamente isso. Nem Davi e Salomão, caso fossem personagens históricos, se assemelhariam a Ezequias. É exatamente isso que está registrado no livro dos reis de Israel. Ou seja, nós sabemos que estudamos que tudo não passa no Novo Testamento de uma questão alegórico-simbólica, ou melhor, mágico-simbólica, mas não estamos aqui para discutir este texto. Vamos à leitura de Mateus 1, 18 ao 25, depois Lucas 1, 30 a 35, e depois nós vamos ler o texto budista, Majjhima Nikaya 123, 10. Peço aos amigos que deem aquela força no conteúdo. Quando nós fazemos vídeos sobre o Antigo Testamento, curiosamente eles têm um desempenho muito melhor do que os vídeos sobre o Novo Testamento. Então eu conto com vocês, inscritos do canal, para curtir, compartilhar e comentar este conteúdo, se assim você quer que eu fale mais do Novo Testamento, do budismo, as relações que eu quero voltar com os essênios, com o zoroastrismo, mas quando eu falo do Antigo Testamento, os vídeos têm um desempenho melhor. Eu desejo que todos os vídeos do canal, inclusive de Novo Testamento,
também tenham um ótimo desempenho. E eu conto com vocês, inscritos, conto com você, a audiência do nosso canal. Mateus 1, 18 a 25 vai dizer: ora, o nascimento de Jesus foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Versículo 20, olha só que interessante: projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Nós veremos também no versículo 25 de Mateus 1, estará escrito: e não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Quando nós lemos Lucas, capítulo 1, versos 30 ao 35, no versículo 30 vai dizer: disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome Jesus. E disse Maria ao anjo, versículo 34, como se fará isto, visto que não conheço homem algum? E respondendo, o anjo lhe disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isto também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então a ideia é que Maria seria uma virgem, por conta da tradição cristã de pegar Isaías 7,14 e aplicar a ela, e também pelo contexto do Novo Testamento, que vai falar abertamente de que ela não conheceu homem algum, que ela teve uma concepção imaculada através do Espírito Santo. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre o nascimento de Buda, né? Falando do Buda que vem sobre ela, das visões, de toda aquela alegoria, simbologia, algo impressionante. A mulher praticamente foi parar no céu quando engravidou do Buda. Vamos lá, vamos ao texto que fala diretamente da concepção imaculada. Exatamente. Nenhum homem também tocou, meu amigo, nenhum homem tocou a Maia, a mãe de Siddhartha, e quem falou isso foi o próprio Siddhartha para um dos seus discípulos. Exatamente, então não tem como discutir, porque se foi o próprio Buda que falou, Buda não vai estar mentindo. Ora essa. Então vamos lá. Majjhima Nikaya 123, verso 10. Eu ouvi e aprendi isto da própria boca do abençoado. Quando o Bodhisattva desceu no ventre da sua mãe, nenhum pensamento sensual surgiu nela com relação aos homens, e ela esteve inacessível a qualquer homem que tivesse uma mente lasciva. Isso também eu me lembro como uma qualidade maravilhosa e admirável do abençoado. O rei, que era o esposo da Maia e consequentemente o pai de Siddhartha Gautama, não foi ele que fez o filho. Exatamente. Não foi ele. Ele não a tocou. É o que o texto budista diz. Claramente, ela esteve inacessível a qualquer homem. Então, não tem esse desenrolo. Não houve uma concepção carnal. De acordo com este texto budista. Igualzinho diz o Novo Testamento aí. Cada religião cria a sua própria mitologia. Que é obviamente que isso aqui é algo mitológico, né? Não tem como nós falarmos o contrário disso. Nos textos budistas vai falar mais acerca destas questões. Eu só trouxe aqui logo o paralelo direto para ficar bem claro, né? Ela não foi tocada, ela não foi concebida. O próprio Bodhisattva desceu no ventre dela e ela estava pura, intocável, imaculada,
sem pensamentos lascivos. Exatamente. Aí você pode comparar lá a visão, né, que ela vai ao céu do elefante branco e coisa e tal, como se fosse uma concepção vinda do espírito e por aí vai. Aliás, também tem a questão dos anjos. Eu já fiz vídeos aqui mostrando no nascimento do Siddhartha, o ancião que foi avaliar ele, igual o Simeão, o Ásia foi avaliar o Siddhartha e por aí vai. Mas esse texto vem da onde? Vamos ler aqui. O Majjhima Nikaya ou Nikaya, também chamado de coleção de discursos médios, é um conjunto importante de textos na tradição budista. Ele ocupa um lugar secundário entre as 5 Nikayas, que são coleções de escritos no Sutta Pitaka. É interessante notar que o Sutta Pitaka é parte das 3 cestas fundamentais que compõem o corpo principal da literatura budista Theravada, conhecido como Pali Tipitaka. Esses textos foram escritos ao longo de um período que se estende do século III a.C. ao século II depois de Cristo. O Majjhima Nikaya consiste em um total de 152 discursos que são atribuídos ao Buda Gautama e seus discípulos mais proeminentes. Então, quem disse então que nasceu lá imaculado, que não houve uma concepção carnal? Foi o próprio Buda que falou aos seus discípulos. Então não tem o que discutir nesse sentido. A moça era também imaculada. Por que você não está dizendo virgem? Porque ela era casada. Mas a concepção do Buda foi imaculada. O rei estava sem poder fazer nada. O rei não fez nada. Foi tudo de maneira divina, de maneira celestial. Exatamente isso. O Majjhima Nikaya está intimamente relacionado ao Madhyama Agama, que é uma coleção similar de discursos encontrados nos Sutra Pitakas de várias escolas budistas antigas que usavam o sânscrito. Vale a pena mencionar que partes desses textos foram preservados tanto em sânscrito quanto em traduções tibetanas. Olha que interessante. Está pensando o quê? Que é só a sua religião que tem texto antigo? Abre o olho aí, fundamentalista religioso. Está pensando que só o seu objeto de adoração aí que teve concepção virginal? Vai abrindo o olho aí, ó. Desculpa. Imaculada. Exatamente. Engraçado, né, que a Maria, pelos católicos, é chamada também de Imaculada, né? Então vamos continuar. Outro ponto a ser destacado é que há uma tradução completa para o chinês da versão Sarvastivadi do Majjhima Nikaya, presente no cânone budista chinês com o nome de Zong Arhanjing. Uma diferença notável entre essas duas versões é que o Madhyama Agama, ou Agama, da escola Sarvastivadin, inclui 222 sutras. Aí que legal, até lá tem acréscimo. São 152 no cânone Pali, que é o mais antigo antes de Cristo. Aparece uma tradução em chinês com acréscimo. Olha aí que legal. Você vê? Aí, tá vendo? Não é só na sua religião, fundamentalista religioso, que tem acréscimo. Tem acréscimo em tudo quanto é religião. Então vamos lá. Enquanto o Pali, o Majjhima Nikaya, ou Nikaya, tem 152 sutras, demonstrando uma diferença marcante em termos de extensão textual. O Buda, também conhecido como Siddhartha Gautama, quando foi que esse cara viveu? Se viveu. Foi um líder espiritual que viveu no sul da Ásia, no 5º século antes de Cristo. Ele nasceu em Lumbini, Nepal, e abandonou sua vida nobre para se tornar um asceta errante. Após meditação e austeridade, alcançou a iluminação em Bodh Gaya, Índia, e percorreu a região compartilhando seus ensinamentos para atingir a iluminação. Então segue aí os ensinamentos aí do Siddhartha
para chegar ao nirvana, a iluminação. Seus ensinamentos foram compilados em Vinaya e Sutta Pitaka pela comunidade budista. Ele faleceu em Kushinagar, aproximadamente aos 80 anos, alcançando o parinirvana, e é reverenciado em várias religiões asiáticas. Seus ensinamentos evoluíram para tratados adicionais, incluindo o Abhidharma, biografias, contos Jataka, que já lemos aqui, alguns contos Jataka, e Sutras Mahayana. Neste pequeno PDF estão as referências bibliográficas que eu utilizei. Não há como negar, houve uma concepção imaculada do Buda. O próprio Buda é quem ensinou isso aos seus discípulos, não é? Muitas pessoas às vezes vêm falar da questão do Buda histórico. Entretanto, o Buda histórico é igual o Jesus histórico. Exatamente. Há alguma coisa de Jesus de quando ele viveu? Não. Todas as citações a Jesus são posteriores a ele. Exatamente isso. Igualmente o Buda. Aliás, eu acho até que o Buda tem algumas citações melhores, porque a quantidade de discípulos é enorme e o budismo cresceu muito mais rápido do que o cristianismo. Então nós temos assim histórias do avanço do budismo que nos dão uma percepção um pouco mais avançada de que realmente o Siddhartha Gautama foi uma figura histórica. Mas temos que ser honestos intelectualmente. Não temos praticamente, assim como de Jesus, como de Buda, na época em que eles viveram, eles estavam vivos ali, andando e falando. Nós não temos registros históricos, sólidos e confiáveis que falam de suas existências terrenas. As falas tanto de Jesus quanto de Siddhartha Gautama, as falas sobre eles são posteriores. Não estava um cara lá passando e escreveu, vi um menino, o nome dele era Siddhartha, ou vi um pregador e o nome dele era Jesus, da época em que Jesus viveu. Um historiador que olhou ele, citou ele na época que ele viveu. Nenhum. Ah, mas José é depois, vai estudar. Para de ser enganado pelo arqueólogo de mentira. Suetônio, é depois. Plínio, depois. Para de ser enganado pelo arqueólogo de mentira. São posteriores a Jesus, não são da época em que ele viveu. Então, há muitas incorrências anacrônicas, citações equivocadas, problemas e diversos problemas, Cristo e por aí vai. Temos essa questão também com o Siddhartha. Só que o colégio de discípulos que o budismo alcançou é algo impressionante. É algo que excede a normalidade. A maneira como o budismo evoluiu é algo absurdo logo anos após ao falecimento do Siddhartha Gautama. Rapidamente, impérios budistas, reis budistas começam a surgir. Reis começam a se converter ao budismo. O imperador Ashoka é o maior exemplo. Concílios budistas já aconteciam antes de Cristo. Então, a organização, expansão e crescimento do budismo, os missionários budistas na Grécia, no Egito, em outros lugares, no Ceilão, em tantos outros lugares, fora da Índia, é algo impressionante. Coisa que eu tenho certeza que você não vai aprender na escolinha da sua igreja. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Se você não acredita em um Deus, que a sorte e a fortuna lhe acompanhem. Obrigado por assistir mais um vídeo. Se inscreva no canal.